Mesmo os maiores críticos do governo Lula já têm reconhecido que em um mês o presidente Lula fez mais do que 4 anos do governo Bolsonaro na área internacional. Eu não afirmaria isso nesses termos. Tem-se dito que o Brasil se isolou durante o governo Bolsonaro e que o presidente Lula estaria fazendo com que o Brasil voltasse à cena internacional. Olha, eu diria que o Brasil, como a gente sabe, é uma grande economia, um país muito importante na política internacional, no comércio internacional. É impossível dizer que se isolou. É interessante, essa expressão foi cunhada há muito tempo. Depois da Primeira Guerra Mundial, houve um debate lá nos Estados Unidos entre duas grandes correntes. Aquela que queria que os Estados Unidos se envolvesse nas organizações internacionais, na reconstrução da Europa, e uma outra que era contrária a isso. Não queria que os Estados Unidos se envolvesse na Liga das Nações, predecessora da ONU, não se envolvesse em conflitos, né? E nesse debate, essa outra tendência acabou ganhando. Os Estados Unidos não fez parte da reconstrução da Europa e convencionou-se dizer que isso era isolacionismo. Interessante que, um século depois, repete a mesma denominação que eu acho que inapropriada. Então, o Brasil não se isolou com Bolsonaro, ele se inseriu, estava articulado de um outro jeito. Então, a volta do Brasil com o presidente Lula é uma volta que valoriza as organizações internacionais, que valoriza o multilateralismo, que valoriza a diplomacia. Isso sim, é essa volta. Eu estou muito feliz. Nós estamos muito felizes por o Brasil estar de volta à cena mundial, empenhando-se pela maior integração regional da América Latina. Vocês fizeram falta, caro Lula. E essa questão da Alemanha é um bom exemplo também para a gente entender um pouco a lógica que está por trás da política externa de Lula. Porque, por vezes, as análises são feitas de forma pontual, né? Então, se fala, como sempre, a questão da Venezuela e Cuba, né? Ao mesmo tempo fala de direitos humanos, então há uma lógica aí por trás. Eu diria o seguinte: em primeiro lugar, aquilo que o Lula já havia afirmado no ano passado, durante a campanha, ele reafirmou enquanto presidente e reafirmou se dirigindo diretamente ao representante da Alemanha. O Brasil não vai participar de nenhuma forma em ações de cooperação militar, de venda de material militar que venha a incrementar a guerra, incrementar o conflito. O Brasil não tem interesse em passar as munições para que ela não seja utilizada na guerra entre Ucrânia e Rússia. O Brasil é um país de paz. O último contencioso nosso foi na Guerra do Paraguai e, portanto, o Brasil não quer ter qualquer participação, mesmo que indireta, porque eu acho que nesse instante do mundo nós deveríamos estar procurando quem é que pode ajudar a encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia. Por outro lado, ao mesmo tempo, Lula reafirmou que o ato da Rússia, o ato de Putin, né, invadir a Ucrânia é incriminável perante o direito internacional, pelas organizações internacionais, e ele está com isso. E ele já ensaiou, já disse que é importante formar um grupo que participe dessas ações para a busca da paz. De outro, até disse ao chanceler Olaf Scholz que eu estava propondo a criação, falei com o presidente Macron e falei com o chanceler Olaf Scholz, nós temos que criar um outro organismo, da mesma forma que nós criamos o G20, quando aconteceu a crise econômica de 2008, e o G20 foi criado para tentar resolver o problema da crise. Nós queremos propor um G20 para discutir a questão do conflito, sabe, Rússia e Ucrânia. Não interessa para ninguém aquela guerra, não interessa para nenhum outro país. Eu nem sei se ela interessa mais para a Rússia ou se interessa para a Ucrânia, porque essas coisas de vez em quando acontecem assim, as pessoas começam, depois até querem parar, mas não sabem como parar. Ou seja, o Brasil está disposto a dar uma contribuição,
Sabe, acho que a China joga um papel importante, acho que a Índia pode jogar um papel importante, acho que a Indonésia pode jogar um papel importante. A gente tentar criar, sabe? A gente cria um clube, sabe, das pessoas que vão querer construir a paz no planeta. Há aqueles que criticam também, ora, se respeita a soberania, acaba também validando um que determinado governo autoritário, governo ditatorial faça, e ficamos olhando de longe e não fazemos nada, e isso é consentimento. Ora, a posição do governo é que, de um lado, não adianta intervenção militar, só piora. Nós assistimos às grandes intervenções militares, às guerras, Afeganistão, Iraque e outras tantas. Não adianta também fazer pressão econômica, boicote econômico, fechar o país, como também já foi feito lá no Oriente Médio, no Iraque, afetou a saúde, morte de crianças. E aí isso só vai aumentando a tensão. Então, essa é a posição do Brasil. O que adiantou esse bloqueio econômico dos Estados Unidos a Cuba? Só aguçou as tensões e não se vê. Então, não é também pressionando com ação militar. Então, é tentar sempre, né, fazendo intervenções, sim, diplomáticas, no campo do desenvolvimento social e econômico, na ajuda ao país, né, nas transições de regimes autoritários para regimes democráticos, quer dizer, com ações concretas e positivas. Essa é a postura, esse é o caminho que está sendo determinado, dirigido, deliberado pela política externa brasileira. Uma outra questão que tem aparecido também, e que, embora seja de fórum interno, como se diz, de política doméstica, ela é uma questão internacional, sem dúvida nenhuma. Ela liga as duas coisas, que é a questão dos indígenas. Então, a tragédia dos Yanomami ganhou uma dimensão internacional, não tem a dúvida nenhuma, aquelas cenas repugnantes, né? Então, embora não seja propriamente de política externa, é internacional, e a ação do presidente Lula, que, em princípio, é uma ação interna, ela ganhou dimensão internacional. A assistência está sendo dada, coibir o garimpo ilegal, enfim, uma série de ações que também já qualifica, né, aquilo que se espera do Brasil nessa área, a área de proteção dos povos originários, na área climática, área ambiental, quer dizer, tudo isso. Então, essas conexões do política doméstica, política internacional, eu acredito que em vários momentos eu vou voltar a esse tema aqui, porque vai ser um dos temas centrais que estaremos trabalhando. De toda forma, como já se pode ver, aquilo que estava lá na campanha não era apenas retórica. Efetivamente, estamos tendo uma política externa, como dizia já o ex-ministro Celso Amorim, ativa e altiva, e, sobretudo, com ações muito concretas. Quer dizer, não estamos apenas no plano da retórica.